Sejam uma vez mais bem-vindos aos programas educativos online criados e dinamizados pelo Jardim Zoológico. A sessão de hoje é direcionada para os alunos do terceiro ciclo do ensino básico, onde vamos abordar então o que são cadeias tróficas. Eu chamo Rafael e vou ser o educador zoológico que vos vai acompanhar ao longo desta sessão. Sessão onde vamos começar por definir e perceber o que é uma cadeia alimentar, identificar também e diferenciar seres autotróficos de seres heterotróficos, perceber o que são níveis tróficos e também tentar compreender o que define o que é então no fundo uma teia alimentar. Ora, podemos começar por dizer que a maior parte da energia necessária para a existência dos seres vivos do nosso planeta advém praticamente toda do Sol. Ora, existem inclusivamente seres que possuem clorofila no seu corpo, como por exemplo as plantas, que transformam esta energia solar em energia química quando produzem o seu próprio alimento. Um processo, como bem sabem, se designa então de fotossíntese. Na fotossíntese, as plantas transformam também a água e o dióxido de carbono que retiram do meio em matéria orgânica. Ora, esta matéria orgânica é essencial para a existência das diversas cadeias alimentares. Temos aqui, por exemplo, uma cadeia alimentar constituída por espécies que encontramos no Jardim Zoológico, a Sumaúma incluída, e que poderíamos encontrar no continente sul-americano. Todas estas espécies têm então essa distribuição no sul da América. Ora, no fundo, o que nós vemos representado por este esquema? Temos que a matéria orgânica que a Sumaúma produz quando a arara se alimenta dos frutos da Sumaúma está a incorporar a matéria orgânica que foi produzida então pela Sumaúma. Quando a boa arco-íris brasileira se preda a arara, se alimenta da arara, está a incorporar também essa matéria orgânica e, por fim, o jaguar, ao alimentar-se então da boa arco-íris brasileira, vai estar também a incorporar essa própria matéria orgânica. Portanto, no fundo, uma cadeia alimentar é nada mais, nada menos do que a transferência de matéria, mas também de energia, entre os seres vivos de uma comunidade. E as setas representam exatamente esta transferência de matéria e energia entre estes seres vivos desta cadeia alimentar. Ora, como percebemos, numa cadeia alimentar existem diferentes tipos de seres vivos. Vimos, por exemplo, o caso da Sumaúma, uma planta, um ser vivo que produz o seu próprio alimento, apelidamos então de um ser autotrófico. Vimos depois 3 exemplos de seres vivos, animais, que se alimentam de outros seres vivos. Neste caso, já os apelidamos de seres heterotróficos. Trouxe-vos agora alguns exemplos, mais alguns exemplos, aliás, tanto de seres autotróficos, mas também de seres heterotróficos que podemos encontrar no Jardim Zoológico. Começamos aqui pela sica, esta planta com aspecto de palmeira, com estas folhas bastante compridas e bastante resistentes contra a predação de animais herbívoros. É uma planta que já existe há bastante tempo, desde o tempo dos dinossauros, aliás. Já na altura tinha estas características para se defender então dos dinossauros herbívoros. Chegaram a ser tão abundantes que até chegam a apelidar a certa altura como a idade das chicas. Tal era a sua abundância. Conseguimos distinguir neste caso os machos das fêmeas através da grande inflorescência que surge nos indivíduos, nas chicas machos. Encontramos aqui também o dragoeiro, outra espécie também com um aspecto bastante interessante, com este tronco central que se divide depois em várias ramificações. O dragoeiro também tem assim um significado algo místico, ora porque a sua seiva, quando oxida, fica com um tom bastante encarnado e foi apelidado então de sangue de dragão por essa razão. Esta seiva é utilizada foi muito utilizada para produzir tintas, mas também para fins medicinais. Atualmente o dragoeiro encontra-se algo ameaçado e é endémica da região da Macaronésia, ou seja, dos 4 arquipélagos que constituem esta região, que são eles Açores, Madeira, Cabo Verde e o arquipélago também das Canárias. Ora, o teixo, este arbusto praticamente todo tóxico, só as grainhas do teixo é que não são tóxicas. Esta toxicidade foi algo que fez com que vários teixos fossem removidos do nosso território e que façam com que atualmente estejam
bastante ameaçados no nosso país. Estimam-se que existam apenas cerca de 100 de teixos no nosso país. Durante muito tempo também foi utilizado para a sua madeira para a produção de mobílias, de setas, mas também de outros materiais. Hoje em dia utiliza-se o teixe para investigações medicinais devido às suas propriedades presentes então neste arbusto. Por fim, o sobreiro, esta árvore também com esta imagem bastante característica, aqui coberta pela cortiça, com o sobreiro pode chegar a ter uma camada com 20 cm de cortiça, está bastante bem adaptada ao ecossistema de montado, pode chegar a ter raízes bastante profundas para conseguir então alcançar a água que esteja a uma grande profundidade. As suas próprias folhas persistentes também impedem elevadas perdas de água neste, que é um ecossistema bastante seco e quente. É uma árvore, peço desculpa, que é considerada a Árvore Nacional de Portugal pelo facto de serem uma espécie espontânea do nosso país e em conjunto com os outros quercos constituem então a floresta autóctone de Portugal. São árvores que podem chegar a alcançar os 500 anos quando não lhes é retirada a cortiça. Quando isto acontece, mesmo assim podem chegar a uma idade de 150 anos. É espetacular. Passando agora para exemplos de seres heterotróficos, então seres que se alimentam de outros seres vivos, como é o caso do koala, que se alimenta de eucaliptos. E podemos mesmo considerá-los herbívoros especialistas por causa disto. Mesmo dentro dos eucaliptos alimentam-se apenas de cerca de 20 a 30 variedades de eucaliptos. O eucalipto, que é uma planta tóxica, e os koalas conseguem então digeri-la devido à flora bacteriana que têm nos seus intestinos. Esta flora intestinal é passada às suas crias através de uma alimentação pré-digerida que é fornecida então por parte das mães às suas crias, na zona da cloaca. Daí pode ser uma explicação para que a bolsa dos koalas não esteja tão localizada na zona abdominal, mas mais na zona ventral, para permitir às crias conseguirem alcançar este alimento pré-digerido com maior facilidade. Temos aqui também agora o exemplo do maior dos papa-formigas, o urso formigueiro gigante, que se especializou também aqui noutro tipo de presa, noutro tipo de ser vivo. O urso formigueiro gigante, num só dia no habitat natural, pode chegar a alimentar-se de 30.000 formigas, seja aqui um dos predadores mais eficientes, pelo menos no que toca a número de presas consumidas. Consegue fazê-lo devido à sua comprida língua, que pode chegar aos 60 cm de comprimento, mas também à sua saliva, que funciona quase como uma cola bastante pegajosa. Para alcançar estes formigueiros, ou para alcançar as formigas dentro dos formigueiros, muitas vezes utiliza as suas longas garras, estamos aqui a ver, para conseguir então escavar. Depois coloca então a boca e com a língua e com esta saliva bastante pegajosa consegue ingerir bastantes formigas de uma só vez. Outro exemplo é o caso do pinguim do cabo, esta ave aquática que se adaptou, portanto, ao meio a este meio aquático onde existe, desde o seu corpo fusiforme, as suas asas adaptadas para funcionarem como barbatanas, o seu próprio bico, a própria cor do seu corpo, que lhe permite então esta camuflagem contra a sombra, aproveitar a luz ou falta da luz do sol nos diferentes estratos do oceano, digamos, e permite então aproximar-se com mais eficiência das suas presas ou fugir também, conseguir escapar, passar despercebido aos seus predadores. Uma espécie então piscívora que se alimenta de peixe. Por fim, o caso do lince ibérico, outro ser heterotrófico especializado, neste caso um carnívoro especializado, porque cerca de 80 a 90% da dieta do lince ibérico é composta por coelho bravo. Portanto, praticamente só se alimenta de coelho bravo. Obviamente que também teve de se adaptar, teve de evoluir para que isto aconteça. Isto é bastante positivo porque consegue caçá-lo então com muita eficiência, mas por algum lado a população de coelho bravo diminuir, o lince também pode ficar ameaçado. Foi precisamente isso que aconteceu na Península Ibérica, onde esta espécie é endémica. No final do século passado, as populações de coelho bravo diminuíram imenso, drasticamente, devido a duas doenças que os afetaram. Como vemos aqui por este gráfico, a população, a curva a verde,
é um gráfico hipotético, não é o gráfico real, mas conseguimos acompanhar a evolução entre uma presa e predador, como aconteceria no habitat natural. Havendo uma grande diminuição da população do coelho bravo, a população do lince ibérico, obviamente, sendo um carnívoro tão especializado nesta presa, vai também diminuir. Portanto, para protegermos o lince ibérico, digamos, temos aqui também de promover a conservação do coelho bravo, que atualmente também se encontra ameaçado de extinção. Ora, voltamos a resgatar aqui a nossa cadeia alimentar original. Isto porque, para além de conseguirmos dividir estes seres em seres autotróficos e heterotróficos, também os podemos agrupar de acordo com a sua alimentação. O que é que isto quer dizer? Podemos então colocá-los em diferentes níveis tróficos. Apelidamos aqui no caso a Sumauma, podemos dizer que ela então constitui o primeiro nível trófico. Depois a arara que se alimenta da Sumauma, dizemos que está então no segundo nível trófico. A boa, a arco-íris brasileira, que se alimenta, que preda a arara, consideramos que está no terceiro nível trófico. E no fim desta cadeia alimentar estará o jaguar no quarto nível trófico, que se alimenta então da boa arco-íris brasileira. Ora, geralmente, aliás, no primeiro nível trófico, encontramos as plantas. Aqui dizemos que são então os seres produtores, que produzem então a matéria orgânica necessária para a existência destas cadeias alimentares. Os seres que surgem de seguida são então apelidados de consumidores, no fundo os seres heterotróficos que se alimentam então de outros seres vivos. Poderemos também classificá-los, neste caso a arara escarlate, apesar de estar no segundo nível trófico desta cadeia alimentar, poderíamos considerá-la um consumidor primário, porque é o primeiro consumidor desta cadeia alimentar. Neste caso, a boa arco-íris brasileira seria então o consumidor secundário e o jaguar o consumidor terciário. Ora, a energia, já vimos que na cadeia alimentar há então esta transferência de matéria e de energia, mas a energia que vai passando de nível trófico em nível trófico vai diminuindo ao longo da cadeia. Isto porquê? Pegando aqui no exemplo da arara escarlate. Ao alimentar-se do fruto da Sumauma, a espécie que vimos no início, vamos considerar este quadrado verde como a energia contida na fruta. Ora, nem toda a fruta vai ser aproveitada pela arara, algumas partes ela não se vai alimentar, outras que nas suas excreções acaba por não ficar presente no seu organismo. Portanto, vemos que aqui a energia também já esteve a diminuir. Esta energia também vai sendo gasta na realização das atividades vitais da arara, como estamos aqui a vê-la a voar. Portanto, mais uma diminuição da energia. Por fim, chegamos então desde a quantidade de energia presente desde que ingeriu então a fruta da Sumauma até a energia final que fica armazenada no organismo da arara, conseguimos perceber que há aqui uma diminuição. Quando passássemos a seguir para o caso da boa, que preda a arara, só ia estar a ingerir esta energia inicial, mas a final queria ser incorporada pelo jaguar quando predasse a boa, obviamente ia ser muito mais reduzida do que esta. Por isso é que se utilizássemos também aqui esta barra verde final para representar, no fundo, a energia contida nos produtores, à medida que fôssemos então avançando na cadeia alimentar, íamos perceber que no final a quantidade de energia seria bastante reduzida. Estima-se que de nível trófico em nível trófico vá passando apenas 10% da energia entre cada um destes níveis. É por isso, talvez, que na natureza é muito raro existirem cadeias alimentares com mais do que 5 níveis tróficos, porque a energia que vai sendo transmitida acaba por se tornar cada vez mais reduzida. Ora, para além dos produtores e consumidores, falta abordar seres que são essenciais para garantir que estas cadeias alimentares vão continuando a existir. São eles os seres decompositores, que transformam, no fundo, a matéria que vai sendo excretada, mas os próprios cadáveres dos animais, ou seja, a matéria orgânica, em matéria mineral, que vai ser então reaproveitada pelos seres produtores para produzir novamente matéria orgânica. Portanto, os decompositores acabam por ser essenciais para que este ciclo possa voltar a acontecer, para que as cadeias alimentares possam então continuar a realizar-se. Portanto, acabam por ter um papel essencial nos ecossistemas.
E obviamente que na natureza estas relações são muito mais abrangentes do que esta que nós vimos aqui, que era praticamente unidirecional. No fundo, na natureza existem várias interações entre várias espécies. Claro que um animal, um consumidor, não se alimenta apenas de um ser vivo, pode-se alimentar de uma grande variedade de alimentos. Pode ser também predado por diferentes animais. Portanto, no fundo, na natureza, temos representadas várias cadeias alimentares interligadas entre elas. A este processo damos o nome então de rede ou teia alimentar, onde, como esta que nós conseguimos ver aqui, onde acrescentamos mais duas espécies do jardim, mais duas espécies sul-americanas, o ocelote e o saguim bicolor, e como podemos ver, o saguim também se pode alimentar da sumaúma, o ocelote também se pode alimentar da boa ou da arara. Portanto, todo um conjunto de interações que está aqui presente, e como nós já percebemos também nos vídeos anteriores, estas interações são essenciais para que os ecossistemas continuem a estar em equilíbrio, para que consigamos continuar a usufruir também dos serviços que os ecossistemas nos proporcionam. Portanto, é bastante importante protegermos a biodiversidade e os ecossistemas para preservarmos estas interações. Para abordarmos mais um pouco este tema da conservação da biodiversidade, vão ter de esperar até ao próximo vídeo, onde apontem já na vossa agenda, onde vamos então abordar mais um pouco este conceito de conservação de biodiversidade. Até lá, se ficaram com alguma dúvida, podem contactar-nos através do e-mail pedagogica@zoo.pt ou consultar também o nosso site www.zoo.pt, onde tem imensas informações à vossa disposição. Podem utilizar sozinhos, com os vossos professores, em casa ou na escola. Não se esqueçam de passar pelo separador Zoo em Casa, onde vão ter então vários recursos educativos que poderão utilizar. Obrigado e até à próxima.